Olá, sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje estou aqui para falar com você, estudante do 6º ano. Venha comigo. Nós sabemos que o planeta Terra é constituído de 3 camadas, denominada crosta terrestre, manto e núcleo. E o título da nossa aula hoje, o solo e o subsolo. Dentro de solo e subsolo, nós veremos os tipos de rochas. Bom, a crosta terrestre, ela é formada por várias camadas constituídas de diferentes tipos de rochas. E estas rochas, elas são formadas por materiais diferentes, em tempos diferentes, e elas têm características diferentes. Nós vamos falar inicialmente sobre rochas magmáticas, também denominadas ígneas. O nome magmática nos lembra alguma informação já obtida. Quando falávamos em magmática, isto mesmo, tem relação. Rochas magmáticas são as rochas formadas pelo derramamento do magma. Ígnea, esta palavra lembra fogo, calor, ardência. Então, realmente tem esta relação. Na imagem que aparece para você aí na tela, tem até uma imagem de lava derramando em um vulcão. Muito bem, as rochas magmáticas são as rochas primeiras do nosso planeta Terra. Vale lembrar que o que nós estamos falando aqui é a nível de planeta, não é Brasil, não é aqui no nosso estado, são características muito abrangentes. As rochas magmáticas são aquelas que mais abundam na nossa crosta terrestre, né? São as predominantes na crosta terrestre. Quando o magma ele resfria, ele pode se resfriar de maneira lenta ou de maneira rápida. Então, de acordo com o tempo de resfriamento do magma, a rocha magmática ela é classificada como rocha magmática extrusiva ou rocha magmática intrusiva. Bom, pensou logo aí, né? Já começou a entender. Então, a rocha magmática extrusiva, ela vai passar pelo processo de resfriamento na parte de cima, na parte superior da crosta terrestre. Então, o resfriamento ele ocorre de forma mais rápida. Ela se forma de maneira mais rápida, num tempo menor. E mesmo assim, este tempo é de milhões de anos. E aí, as características das rochas magmáticas extrusivas são bem diferentes das rochas magmáticas intrusivas. A característica, a visualização dos cristais são diferentes. Então, rocha magmática extrusiva é aquela rocha que se forma pelo resfriamento rápido do magma. Nós temos como exemplo basalto. É uma rocha magmática extrusiva. Uma outra rocha magmática extrusiva que você conhece. E talvez você já tenha até utilizado a pedra pómez. A gente conhece com esse nome. A pedra pómez, ela tem bastante poros, ela é leve, ela é uma rocha magmática extrusiva. Quando o magma ele é expelido para fora do vulcão, os gases que saem, que são liberados juntos, esses gases vão formando espaços vazios neste material. Vai dando uma formação de uma espuma.
E é exatamente ela que vai originar a Pedra Pómez. Viu como o que nós estamos falando tem muito a ver com o nosso dia a dia? Também você já deve ter ouvido falar, com certeza você já deve ter ido na Ilha dos Araújos, aqui na nossa Governador Valadares. O calçamento, né, do calçadão, a pavimentação do calçadão. Nele existe uma pedra de tonalidade escura e que é uma rocha magmática extrusiva também. Então, as rochas magmáticas, elas são muito resistentes. Dentre as rochas, é a mais resistente. Ela é utilizada na construção civil, em pavimentação. Temos aqui na imagem o granito. O granito, ele é uma rocha magmática intrusiva, ou seja, ele se formou debaixo, no interior da crosta terrestre, em fissuras que existem na crosta, porque ela não é homogênea, toda fechadinha, existem fissuras, rachaduras, frestas. E à medida que o magma vai alcançando estas fissuras, ele também vai se resfriando, só que de maneira bem mais lenta. E aí a rocha, ela passa por um processo de acabamento, podemos dizer, mais delicado, mais cuidadoso. Tem tempo para ela se estruturar. Então, a qualidade visual, o aspecto da rocha magmática intrusiva é mais delicado do que da rocha magmática extrusiva. Os seus cristais, eles são maiores, eles são mais visíveis. E o granito é uma rocha magmática intrusiva, também resistente, utilizado em pisos, revestimentos de paredes, mesas, né? Então, é também muito utilizada no dia a dia, na construção civil. Então, é o que nós temos aqui de rocha magmática, também chamada de ígnea. Bom, estas imagens estão aqui como exemplos do que a gente falou. Reconhece essa imagem do calçadão? Basalto no calçadão da ilha. Temos aqui também uma escada de granito. Temos aí a fabricação do asfalto, porque também rocha magmática entra na produção de determinados tipos de asfalto. Então, são algumas aplicações de rochas magmáticas. Vamos seguir para outro tipo de rocha. Agora, as rochas sedimentares. Você já deve ter ouvido ou até falado aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é verdade em se tratando das rochas. As rochas, elas sofrem ação constante de fenômenos naturais. O calor, o frio, o vento, a neve, substâncias químicas provenientes de alguma vegetação, de algum ser vivo, de algum animal, que é um ser vivo, né? Pode ser de raízes de plantas também. E esses fatores vão causando um certo desgaste em determinadas rochas, como a magmática. A água, né? A água do mar, bater e voltar, a água de rios, quando a gente pensa nas enchentes, enfim, são fenômenos naturais também e que acabam por desfazer, degradar determinadas rochas, e o vento, ou até mesmo a força, a correnteza da água, vai levando esses segmentos, esses materiais para outros locais, e vai acontecendo com o passar de muitos anos a deposição desses materiais, desses sedimentos. E à medida que isto vai acontecendo,
os sedimentos vão se sobrepondo, ou seja, uma camada acima de outra camada. Aí você pensa comigo, bom, as camadas inferiores, elas vão sofrendo pressão das camadas superiores. Então, os sedimentos inferiores, eles vão ficando mais juntinhos. E esta parte inferior se torna mais firme, mais resistente. Embora as rochas sedimentares sejam as menos resistentes dentre os 3 grupos que nós vamos estudar, que nós estamos falando. As rochas sedimentares, elas têm uma importância muito grande para a geologia, uma importância muito grande para a história do planeta Terra. Por quê? Porque esses sedimentos, eles podem conter no seu meio seres vivos, vestígios de seres vivos, restos de seres vivos que nós conhecemos como fósseis. E eles contam histórias do nosso planeta Terra. Então, os fósseis, quando encontrados, eles são encontrados exatamente nas rochas sedimentares. Aparece para você uma imagem aqui, aí na tela, da sua televisão, de rocha sedimentar. Ela dá para a gente observar como se fossem camadas. Se você já entrou em alguma gruta, alguma caverna, é possível a gente também perceber as rochas sedimentares, como se fossem as camadas, desse espaço. Outra questão muito interessante, rochas sedimentares, elas são encontradas tanto na parte continental quanto em oceanos. E a presença dessas rochas sedimentares sinaliza também presença de petróleo. O carvão mineral, ele é obtido de rochas sedimentares também. E as rochas sedimentares, elas também são utilizadas na construção civil, elas são utilizadas para produção de estátuas, gesso, giz. E a gente tem aqui, exemplo, calcário. Do calcário, que é um exemplo de rocha sedimentar, se extrai a cal. Também material para a produção de cimento. Uma outra rocha sedimentar, arenito. O arenito, dele se extrai outros materiais utilizados também no nosso dia a dia. Tem aqui exemplos de estátuas, pedras de amolar. E um outro exemplo é o argilito. Eu já ouvi falar em argila. Exatamente. Argila, ela é obtida da rocha argilito. E aí da argila você vai lembrar de telha, de tijolos. E aparece aqui e também produtos materiais de artesanato. Então existe uma relação muito grande do que a natureza nos oferece e do que nós podemos fazer com isto que é oferecido pela natureza. Vamos seguir? Rochas metamórficas. Metamórficas, vamos lembrar de metamorfose. O que é metamorfose? É uma transformação. Então, vamos associar as rochas metamórficas, elas surgem a partir de transformação dos outros 2 grupos de rochas que nós falamos. Rocha magmática e rocha sedimentar. À medida que também vento, água vai levando materiais de rochas de um lugar para outro, seres vivos vão se decompondo, porque tem esse processo de decomposição dos seres vivos também. E aí a constituição química vai se transformando, vai se alterando, caracterizando uma rocha
diferente da rocha que há de base para a sua formação, para a sua constituição. Então, a rocha metamórfica, ela se forma a partir da transformação de outro tipo de rocha. Nós temos aqui a ardósia, é uma rocha metamórfica. A ardósia é mais comum para nós, é comum termos em casa ou conhecermos alguma construção com ardósia. Então, as rochas metamórficas, por causa de alterações de temperatura, pressão, movimentos da crosta terrestre, ela vai se formar, tá certo? Então, eu tenho certeza que o nosso estudo de hoje valeu. Continue conosco e não se esqueça, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, ó. E não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube SMED-GV. Te espero para a próxima aula. Tchau!